Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus e a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, meditamos nesta hora o Evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 31 a 42. O Senhor nos visita com a sua palavra e mostra o quanto também sofreu, por fim deu a vida para a nossa salvação. E não diferente aqui, nosso Senhor é colocado diante dos judeus que, pegando em pedras, querem apedrejar o Senhor. Isso porque os judeus não compreendem que Jesus é Deus e interpretam estas palavras como uma blasfêmia. Chamam de blasfemo em outras ocasiões também, quando ele perdoou os pecados do paralítico, lemos isso em Mateus, no capítulo 9. Também é acusado de blasfemo quando ele assim confessa solenemente a sua divindade no Sinédrio, também está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E por estas e outras passagens, fica evidente que nosso Senhor vai manifestando a sua natureza divina para todos. Muitos acolhem e abraçam de fato Jesus como Senhor e Salvador. Outros ouvintes rejeitam esta revelação do mistério de Deus e se fecham diante das provas dos milagres que Jesus ofereceu em tantas ocasiões. E por isso o acusam de, como sendo apenas homem, se faz filho de Deus. Ora, a fé apoia-se em argumentos razoáveis, milagres, profecias, e para crer que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ainda que o nosso entendimento seja limitado e nos impeça de compreender como isso pode ser na plenitude, o Senhor mesmo, então, sabendo desta nossa limitação, Ele afirma a sua divindade e recorre assim a argumentos que ninguém pode combater. Isto é, o testemunho da própria Sagrada Escritura, as profecias, as suas próprias obras, os milagres, e tudo isso ao longo de um evangelho inteiro fica evidente, e tudo isso, infelizmente, neste evangelho também é negado pelos judeus. Agora Jesus vai recorrer com muita paciência para a argumentação que eles traziam à autoridade da Escritura. Nosso Senhor vai deixar muito claro para esses judeus e também para todos nós que, ainda que a natureza de Cristo na sua humanidade foi assumida pelo Verbo e santificada plenamente quando encarnou nessa terra,
Isso não impediu de que, vindo à Terra, perdesse a realeza da divindade. Pelo contrário, ele foi enviado exatamente para ser a presença de Deus no meio dos homens. E por isso, as Sagradas Escrituras dão toda a confirmação, desde o Antigo ao Novo Testamento, de que realmente o Senhor é Filho de Deus, porque criado, feito imagem e semelhança do Pai, na força do Espírito Santo. E o que ele falou, aquilo que foi dito sobre ele, também é verdade. Há uma autoridade da palavra e há uma autoridade das obras que confirmam, pois, a divindade de Jesus. E estas obras que o Senhor se refere no Evangelho de hoje são os seus milagres. Milagres esses que manifestam o poder de Jesus. E pelas suas palavras, portanto, e pelas suas obras, nós temos como que uma unidade. Os milagres confirmam as palavras e estas explicam o sentido do que Jesus fez nos milagres. E por isso, então, quando Jesus fala que ele é Filho de Deus, se confirma a revelação daquilo que já havia acontecido por meio dos milagres. Assim, pois, se ninguém pode negar o fato dos milagres, é justo reconhecer a verdade das suas palavras, porque afinal elas apenas corroboram com as palavras, aliás, com os milagres que Jesus já realizou. Aqui fica para nós um convite, como aquele povo que do outro lado do Jordão, no final do Evangelho fala isso, que Jesus voltou para o outro lado do Jordão, e ali muitos foram falando, olha, João não realizou nenhum sinal, mas o que ele falou a respeito de Cristo é verdade. Ora, a atividade de João preparou muita gente para crer em Cristo, mesmo sem terem visto. Nós, da nossa vez, nos associamos a esses que apenas recebemos o Evangelho, apenas não, porque isso já é grande coisa, e os sinais que o Senhor continua a operar ainda hoje. Assim, como a palavra e o exemplo de João, portanto, serviram para que muitos crescessem e crescem verdadeiramente em Jesus, ele se tornou assim um exemplo do apostolado que nós devemos fazer, também nós devemos ter esse cuidado, sair e lançar as nossas sementes, como fez São João, levando muitos a viver essa verdade. Cristo está vivo, Ele está no meio de nós, a sua presença salva, liberta, cura, transforma, santifica. Consideremos isso e vivamos essa verdade cada vez mais. Amém.